Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. A palavra vai falar e vai nos ensinar como devemos nos comportar diante dos nossos próprios instintos, das nossas próprias inclinações. Então, a palavra de hoje fala de nós mesmos, do nosso lado luz e do nosso lado trevas, né? Está tudo dentro da gente e da liberdade que nós temos diante de uma e de outra. A primeira leitura do livro do Gênesis, que é um relato, né, da criação, na verdade é um mito que fala das profundezas da existência humana, né? Um mito que fala a verdade sobre nós mesmos, nas pessoas de Adão e Eva, né? E do que eles passaram diante da liberdade deles. O que Adão e Eva, né, o que eles passaram, nós também passamos diariamente. Então, Adão e Eva, no fundo, somos nós mesmos diante de cada tentação. Adão e Eva somos nós quando temos que escolher, quando temos que decidir entre uma coisa e outra. Nós temos sempre diante de nós opções e temos o poder de escolha. Podemos escolher, podemos tomar o caminho que a gente desejar. A árvore do bem e do mal, que foi plantada no centro do jardim, foi plantada pelo próprio Deus. Isso mostra que Deus não é um regime totalitário. Ele mesmo colocou uma alternativa. Ele mesmo colocou uma alternativa entre ele e uma outra possibilidade, para que o homem pudesse escolher. O próprio Deus. Quantos regimes totalitários existem ainda hoje, onde governos se acham que são o tudo e podem tudo em um país? Deus, Ele abriu uma outra possibilidade. E é por isso que nós somos livres. Nós somos eternamente livres. E essa nossa escolha é que dá o rumo da nossa vida e da nossa história. E devemos ser felizes porque somos livres.
devemos ser felizes por isso. Diz o relato que a árvore, o fruto, encheu os olhos de Adão e Eva. E eles foram ao encontro desta possibilidade. Eles queriam saber como era, eles queriam conhecer, eles queriam fazer a própria experiência, eles queriam transgredir. E quantas vezes também nós temos esse desejo de transgressão, nós temos esse querer conhecer, esse querer saber com a própria experiência como é. E aí, onde muitas vezes nós tomamos os caminhos que nos afastam de Deus. E aquilo que nos tenta é bom, é bonito, é maravilhoso. Aquilo que nos tenta nos atrai, promete muitas coisas, promete nos satisfazer, e o homem busca satisfação, a humanidade busca isso. Então nós vivemos um conflito interior todos os dias, diante da possibilidade de escolher. E aí onde a gente tem que aprender a ser livre. A ser livre é preciso aprender. É necessário sabedoria, é necessário discernimento, espiritualidade, porque só desta forma a gente consegue vivenciar esses conflitos que nós temos, essas inclinações que temos dentro de nós, que faz parte da vida humana, que é assim mesmo. Se vocês perceberem, os jovens, por exemplo, sempre vão ter alternativas na vida, e eles têm muito mais do que os adultos, porque entre ter a família que o ama, as pessoas que o cercam, que o ama muito, ele tem também amigos que o levam para o mal, e ele pode escolher entre sua família e aqueles amigos, a escolha dele. Então, nós, diante do nosso trabalho, por exemplo, temos sempre outra possibilidade de trabalho, ou possibilidade de fazer uma outra coisa, ou de não fazer nada. Sempre vai haver uma possibilidade diante dos nossos olhos. Diz também o relato do livro do Gênesis, que esta inclinação da humanidade representada por Adão e Eva, imprimiu em toda a humanidade esse desejo, de transgredir, e nós trazemos essa marca do pecado conosco, que a igreja chama de pecado original. Mas o pecado original, no fundo, é essa inclinação, esse querer, sentir o mundo, experimentar, porque ele nos encanta, e nós queremos fazer nós mesmos a nossa própria experiência. E muitas vezes nós tomamos caminhos que não somos, que não são adequados. Muitas vezes, e sempre aconteceu isso conosco, porque a nossa humanidade é a humanidade de Adão e Eva, E é por isso que entra Jesus Cristo na história do universo, da humanidade. Porque enquanto Adão e Eva, que representam a humanidade, desobedecem, Jesus Cristo é aquele que obedece. E é por isso que ele é chamado, na segunda leitura, de o novo Adão. Porque enquanto Adão desobedeceu e não conseguiu resistir à tentação, Jesus Cristo obedeceu e resistiu à tentação, que é o evangelho de hoje. Diante do tentador, Jesus Cristo também teve outras possibilidades. E ele, diferentemente de nós, conseguiu. Ele alcançou vencer todas as tentações. E é por isso que nós, que não conseguimos sempre, somos justificados em Jesus Cristo, que é a segunda leitura. E o que é ser justificado? É mais do que ser absolvido. Ser absolvido quer dizer que você é culpado, mas que recebeu uma absolvição. Mas ser justificado é apagar a nossa culpa diante de Deus. Apagar. Isso é ser justificado em Jesus Cristo. Porque ele, em Jesus Cristo, a humanidade se realiza plenamente em Deus. E é por isso que a gente vem à missa, para habitar o coração de Jesus, para estar com aquele que venceu, e estar aqui é optar por Jesus, é assumir Jesus Cristo. Isso explica o porquê da religião, isso explica o porquê de Jesus encarnado, isso explica porquê que nós somos felizes e devemos ser felizes, nos entusiasmar sempre com a vida,
Porque Cristo, Ele venceu para que nós fôssemos vitoriosos. Cristo venceu para que nós pudéssemos viver a paz. Cristo venceu para que nós pudéssemos, diante das escolhas, compreender o que é melhor para nós. Jesus Cristo é nosso referencial. Ser de Cristo é então trazer para a nossa vida luz. Luz para iluminar os caminhos, luz para iluminar os nossos dias. Ser de Cristo é ser feliz, é ser da paz. Peça a Deus esta graça. Ore no seu íntimo, no seu coração. Faça um pedido especial nesse início de quaresma, conversando com Deus e dizendo: Senhor, conheço os meus conflitos, sei das minhas inclinações, sou humano, eu quero permanecer em Ti, para que na minha vida eu não tome nunca decisões precipitadas ou caminhos que enchem os olhos, mas que não traz a felicidade. Peça a Deus a força para abraçar aquilo que é essencial na vida e não trair os seus ideais e não trair os seus valores. Peça a Deus que nesta quaresma você faça um caminho, rezar mais, jejuar. Isso te exercita no autodomínio, no autocontrole. Dentro de cada um de nós existe um Adão e Eva que quer transgredir, que quer experimentar o novo, o diferente, mesmo sabendo que outros experimentaram e que não foram a lugar nenhum, mas às vezes nós queremos fazer a nossa própria experiência. Dai-nos, Senhor, a graça de sabermos escolher, de usar a nossa liberdade para o bem, para construir, que o nosso desejo de conhecer o novo seja transformado em energia para fazer o bem e se contentar com aquilo que a gente tem, que a gente vive, que a gente é. E se cairmos, Senhor, em tentação, vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, porque não abandonastes a humanidade e não vai me abandonar jamais. Somos felizes, Senhor, somos felizes porque diante da Tua presença somos filhos amados e queridos, e que esta quaresma seja para nós a oportunidade de conhecer mais a nossa humanidade, as nossas inclinações, para lidarmos melhor com elas.